Olá, meu nome é Camila Eulálio, eu sou doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou integrante do Núcleo Materna e sou mãe da Helena e do Henrique. Eu sou uma mulher negra, estou com batom vermelho, cabelo preto, crespo, em formato de black, um vestido com palmeiras e da cor azul e branco. Esse meu relato de hoje é um relato de experiência sobre a minha experiência de escrever uma tese de doutorado e ser uma mãe logo após o pós-parto. Durante a minha trajetória acadêmica, eu fui mãe de 2 crianças. A primeira durante a graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e depois que já tinha passado da graduação e do mestrado, fui mãe novamente fui gestante 2 vezes, né? Fui mãe de uma criança que infelizmente veio a falecer ainda na minha barriga e posteriormente do meu filho mais novo, que hoje tem 1 ano e meio. Desse primeiro filho foi muito complicado, tanto a gestação quanto o processo de perda, né, gestacional. Eu esperava muito por essa criança e, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha demandas a serem cumpridas, como a demanda de ser uma estudante, como a demanda de ser uma mãe, uma dona de casa, porque efetivamente a vida não parava, né, para quem era pesquisador, para quem está dentro da academia. Então, ao mesmo tempo em que eu sofri um aborto, eu não podia parar. Eu tive ali o período de 15 dias, né, para me recuperar dessa perda gestacional. E logo depois eu tive que voltar às atividades, mesmo estando extremamente fragilizada emocionalmente. Eu precisei continuar com o doutorado, eu precisei continuar com as atividades de pesquisa. E foi um processo muito difícil, né? Um processo de luto muito complexo, um processo de escrita após essa perda foi um processo muito complexo, porque como a minha pesquisa trata sobre a permanência de estudantes mães, eu estava sempre em conflito, tentando entender de qual maneira a permanência ela não conseguia abranger da mesma forma um estudante que a gente tem como um estudante ideal, né, que podemos questionar o que é esse estudante ideal, se é um homem branco de classe média, que não conseguia me abranger, que sou e fui uma estudante negra periférica, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, isso me deixava em extremo sofrimento. Eu fui parar diversas vezes em clínicas, né, inclusive na clínica de psiquiatria da própria UFRJ, tentando entender por que eu não conseguia permanecer e por que eu não conseguia superar as crises de ansiedade, as crises de síndrome do pânico. Tudo isso somado à pandemia, né? Esse processo ele aconteceu durante a pandemia, que já era um processo de que a gente precisava estar dentro de casa e não podia sair. Então, foi um processo muito dolorido. A partir disso, a minha pesquisa ela tomou um novo rumo. Inicialmente, essa pesquisa ela seria vinculada a uma ideia de quais seriam as demandas dessas estudantes mães frente às pró-reitorias de pós-graduação da UFRJ. E ela tomou um novo rumo, né? Ela passou a tentar entender como essas demandas elas iam para as próprias estudantes. Então, eu dei um novo rumo para essa pesquisa e também tentei dar um novo rumo para a minha vida como pesquisadora e como mãe. Algum tempo depois, cerca de 1 ano, eu engravidei novamente, né? Também uma gravidez de alto risco, fiquei internada. Nesse momento, não mais dentro de um hospital público, né? Eu consegui estar dentro de um hospital particular, em que eu tive todo o apoio da estrutura do hospital, coisa que não aconteceu dentro de um hospital público, né? Eu sou extremamente defensora
do SUS, mas eu entendo que para as mulheres negras ainda é muito difícil e é muito complicado uma perda gestacional dentro desse sistema em que muitas vezes acreditam que a sua dor ela foi causada por diversos outros motivos que não é puramente uma perda, né? E que essa perda ela significava algo para você. Então eu fui invalidada nessa segunda gestação, o que não aconteceu nessa terceira gestação. Meu filho nasceu e eu pedi ampliação do prazo de defesa e de qualificação na época. Essa qualificação ocorreu e eu precisei lutar quanto tempo, porque afinal de contas, por mais que eu ganhasse mais 120 dias para apresentar minha tese, eu era uma estudante bolsista que não tinha condições de devolver todo o valor que a CAPES tinha me financiado durante esses anos de pesquisa. Então, eu corri quanto tempo para entregar essa tese, e a tese, ela se chama Qual o Lugar da Mulher Estudante, né, da Mãe Estudante na pós-graduação, justamente por conta disso, porque em alguns lugares você ainda escuta a voz das mães da graduação, elas ainda são unidas e estão, de alguma forma, movimentando as suas demandas e levando para a reitoria. Quando você está na pós-graduação, esse local ele é te retirado, porque é um local extremamente elitista, em que as demandas maternas elas são vistas como individuais, e que você deveria ser um profissional que está isento desse lugar de maternidade, e que isso não pode refletir na sua pesquisa, como da mesma forma não reflete para estudantes que são pais. Eu fui perguntada o que eu iria fazer com os meus filhos, né, se eu não conseguisse fazer a tese, todas essas questões que são levantadas durante entrevistas e que a gente sabe que são questões ilegais. E na época eu falei que eu iria dar um jeito, né, que eu iria conseguir lidar com esse fato. E a verdade é que, mesmo com o choro, né, que é o nome desse texto, né, o som do choro e o clique do teclado, mesmo com o choro do meu filho, mesmo com toda a pressão, eu consegui realizar essa escrita. Em breve ela será publicada, mas eu acho importante salientar que nem tudo na vida se trata só da academia. A gente precisa sim fundamentar as nossas pesquisas, mas a gente precisa sim também ter um espaço de escrita e de experiência que seja validado aqui dentro. Então, mais uma vez eu quero reiterar que, por mais que eu sei que todas as minhas pesquisas, né, e toda a minha vivência, ela pode ser fundamentada em diversas autoras, né, interseccionais, eu quero salientar que aqui é um espaço muito importante de experiência, e agradecer mais uma vez por estar aqui.